Bom, e o assunto agora é muito sério aqui no Tempo e Dinheiro. A gente falou sobre essa semana da questão da anistia do 8 de janeiro e hoje nós temos Sérgio Braga com uma entrevista exclusiva com a advogada, a doutora Carolina Siebra, que representa a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que atualizou, conversou com o Sérgio, contou como é que está a situação agora. E eu vou até chamar o Sérgio aqui, junto com o João também na tela, porque o Sérgio vai contar agora pra gente o que a doutora Carolina nos contou, né, Sérgio? É uma situação para lá de grave, são milhares de pessoas que foram investigadas. Fazendo um balanço rápido, Fernanda, João Batista, são 2.000 investigados, 527 já admitiram os crimes, entre aspas, né, em troca de benefícios da lei. Lembrando que 898 pessoas foram responsabilizadas pelas manifestações e invasões em Brasília daquele 8 de janeiro. Lembrando que, pelo menos segundo o STF, 122 pessoas estão foragidas. Só que, detalhe, 527 pessoas admitiram culpa, né, em troca de uma não punição, não uso de tornozeleira eletrônica, só que não admitiram, por um lado, fizeram um acordo e foram condenados por crimes mais graves, ou seja, saíram de uma armadilha, caíram em outra, João Batista, e isso realmente tem sido a tônica, né? Tem sido a discussão lá em Brasília, tanto é que ela estava embarcando para Buenos Aires, onde pelo menos outras pessoas que estão sendo procuradas pela justiça brasileira estão lá aguardando uma possível anistia a esses atos do 8 de janeiro. A gente tem um trechinho, inclusive, João Batista. Fernanda, Deixa eu dessa perguntar só um entrevista, pouquinho diga antes lá. de você pedir. Não, eu só queria entender. Você falou duas coisas extremamente importantes, porque a gente não vê isso na mídia. Aliás, a mídia não quer anistia, né? Só para eles. Mas eu estava entendendo assim, que a pessoa que confessou as depredações teria uma possibilidade de ganhar, sair, né? Ter uma soltura. Sim. Você está dizendo que elas caíram numa segunda armadilha porque elas se liberaram das depredações e estão sendo punidas por ataques, entre aspas, à liberdade, é isso? Na verdade, elas não foram liberadas das condenações, mas elas admitiram, né, mesmo que não estivessem, não fossem culpadas, elas admitiram culpa, por dizer assim, né, na expectativa de que fossem liberadas de uma punição mais severa, ou seja, de uma prisão, uso, né, da tornozeleira eletrônica, né, que pudessem se deslocar e ter uma vida quase que normal. Mas só que a partir do momento que elas admitiram essa culpa, esse acordo proposto pela própria justiça, elas foram condenadas por aquilo que elas admitiram nesse acordo. Ou seja, saíram da condenação de um ato que admitiram mesmo não tendo culpa, ou seja, caíram numa armadilha já no dia 8 e no dia 9 de janeiro, e agora são condenadas, são perseguidas e podem ter uma pena maior de até 17 anos, chegando a 18 anos de prisão, João Batista. Meu Deus do céu. Vamos ouvir o advogado, vamos ouvir um trecho da sua entrevista, então, no ar. Bom, doutora, quantos continuam presos em Brasília e em outras cidades também? A gente tem em torno de mais de 150 pessoas presas em todo o Brasil, né? Em Brasília tem o maior número de pessoas presas, que são pessoas que não chegaram a ser soltas. Algumas voltaram depois, com argumento do ministro de risco de fuga, por conta que outras pessoas fugiram, coisa que é completamente inconstitucional, mas é o que está acontecendo no Brasil, é o que temos hoje. E só para relembrar, quantas pessoas foram indiciadas, quantas pessoas caíram naquela armadilha montada no dia 8 de janeiro, doutora? Então, juntando dia 8 e dia 9 de janeiro, temos em torno de 2.000 pessoas. Posteriormente, ele começou a chamar outras pessoas. Tem gente que sequer estava lá no dia 8, mas que está respondendo como financiador. E aí ele começou a intimar essas pessoas a prestarem esclarecimento e essas pessoas estão respondendo hoje um processo. Algumas delas ainda não estão denunciadas, então a gente não pode dizer que elas viraram réus, mas tem outras que já sim, que já estão respondendo a um processo. Sendo que a gente está em última instância, essa é a maior gravidade desse processo,
porque essas pessoas elas não estão tendo o direito ao duplo grau de jurisdição, que é um direito humano, está previsto nos pactos internacionais em que o Brasil é signatário. Mas, como já estão na Corte Suprema, o último grau de jurisdição da nossa justiça brasileira, quando a gente recorre, cai na mão de quem? Do próprio ministro Alexandre de Moraes. E é óbvio que ele não vai aceitar um recurso para reformular aquela decisão que ele tomou anteriormente. Então, a gente tem feito uma série de recursos que são plenamente cabíveis, e ele vai e não aceita. Inclusive, eu entro com um tipo de recurso e aí ele tem a audácia de dizer que eu não quis entrar com aquele recurso, que eu quis entrar com outro. E, portanto, ele não aceita o meu recurso. É assim, está sendo cansativo, mas a gente não vai desistir, porque é o direito no nosso país, é o futuro das nossas crianças, e a gente precisa continuar lutando. Importante, viu? Muito importante, viu, Sérgio? Essa entrevista com a advogada Carolina Seabra. E veja, certamente os telespectadores, os amigos, os internautas do Tempo e Dinheiro devem estar assustados e perplexos de ouvir essa fala da doutora Carolina, porque isso ele não vê na grande mídia. A grande mídia só fala do filme, né? Do lado deles. Enquanto que isso, além da crueldade, né? Sérgio, imagina esse calor, tem gente lá no calabouço sem o julgamento de um devido processo legal. Gente do céu, isso daqui é um país da legalidade. Não é possível que a gente seja comparado à mais reles republiqueta desse mundo. Nós não podemos admitir que isso aconteça no nosso país. Sérgio Braga. Estão esquecidos lá, né, João Batista Oliveira? Infelizmente, só para se ter um balanço mesmo, 898 pessoas já foram responsabilizadas por aqueles chamados crimes imputados pelo próprio STF, né? Dessas 371 já foram condenadas, como eu disse, penas que chegam a 18 anos de prisão, no caso lá de passar um batom na estátua da justiça, né? Tem o Clezão, que a gente não pode esquecer, que foi morreu, e tem denúncias de torturas, João Batista. 4 pessoas já faleceram na cadeia. Sim. 4 pessoas já faleceram. Mais um detalhe, essas que assumiram a responsabilidade por esse ato, né, pela manifestação de serem patriotas, estarem lá, elas foram condenadas a pagar multas, né, de 5, 8 mil reais. Ou seja, mesmo não trabalhando, mesmo tendo sido afastadas, elas foram obrigadas a pagar multa e vão ser responsabilizadas para poder pagar os 31 milhões de reais estimados naquela depredação lá, que sumiram as imagens, né, João Batista? Sumiram as imagens. Quando a gente diz que é preciso cumprir o rito legal do devido processo legal, é dizer assim, o Sérgio e o João Batista estão sendo condenados por causa disso. Não existe isso, não existe essa prova. E além do fato de que, além de você dizer, e todo mundo tem essa desconfiança, e tem imagens mostrando aquela depredação estranha, as pessoas, a grande maioria, a quase totalidade das pessoas são senhoras que estavam com Bíblias nas mãos, lutando pelo bem comum, querendo o melhor para o país. Vamos discutir isso. Essa mídia canalha que nós temos nesse país não está discutindo isso. Eles prejugam e dominam a mente, sabe, e o coração e mente do povo brasileiro. Isso não pode acontecer. Nós nos sentimos isolados aqui no Tempo e Dinheiro, mas nós não vamos calar a nossa voz. De alguma forma nós vamos gritar juntos, porque é de uma injustiça ignominiosa, é de uma injustiça tacanha, tamanha, drástica, cruel, que está acontecendo no nosso país. Nós não podemos concordar. Não esqueçam das pessoas que estão no calabouço essa hora, debaixo daquele calor, presos injustos, presos políticos do nosso Brasil. E essas pessoas gritam, ninguém ouve. Nós estamos aqui e ninguém está acompanhando, quase ninguém está atenta a essa informação. Celas minúsculas, pessoas amontoadas, infelizmente, uma situação terrível. Não, Sérgio Braga, enquanto isso, nós vemos criminosos, sanguinários, sendo libertados pela justiça. Então, é uma injustiça flagrante. Inversão total de valores, né? E nós estamos vivenciando nesse país, infelizmente. Nós vamos lutar muito
contamos com o apoio dos nossos amigos, produtores, telespectadores, que nos deem força para nós continuarmos aqui gritando por justiça em nosso país. Sérgio Braga, parabéns pelo seu trabalho. Essa entrevista já está disponível no nosso site, é isso, Sérgio? Vai ser disponibilizada daqui a pouquinho no nosso site, vai estar aberto para que todo mundo possa acompanhar essas denúncias, esses desmandos que infelizmente a gente está vivenciando, João.